O filme começa com um carro forte logo de manhã cedo indo para uma loja de donuts em Los Angeles. Dois guardas entram na loja. Dois carros chegam na loja e bloqueiam o carro forte. Criminosos aparecem usando coletes, máscaras e portando armamento pesado para render os guardas. O motorista do carro forte liga para a polícia para explicar a situação. Um dos guardas tenta puxar sua arma, mas é morto por um dos criminosos. Então os criminosos matam os outros dois guardas e explodem a porta do carro forte, nocauteando o último guarda. A polícia chega ao local, mas não consegue segurar o armamento pesado dos bandidos. Durante o tiroteio, 4 policiais e um bandido são mortos e os criminosos fogem com o carro forte. Eles chegam em um esconderijo. Ray, o líder deles, repreende Bosco por matar o guarda. Ele então fala para o grupo que eles têm que limpar o carro forte. Outro membro da equipe chamado Inson pergunta se Ray está bem. Ele responde que agora eles são matadores de policiais. O detetive Nick chega na cena do crime e fala com sua equipe da polícia de Los Angeles enquanto eles estão em volta do corpo do criminoso que morreu. Detetive Borracho explica o crime e Nick fala que eles estão lidando com criminosos treinados que planejaram o roubo perfeitamente. Detetive Murphy fala que eles foram embora com um carro forte vazio e o detetive Tony conclui que eles devem ter recebido uma dica ruim e o trabalho foi um fracasso. Enquanto isso, Bosco está em um carro escondido tirando fotos da equipe. De volta no esconderijo, Bosco mostra para Ray as fotos dos polícias no caso, explicando que Nick é o líder deles. Ray reconhece ele e Inson diz que já jogou futebol americano com ele. Ray explica que Nick comanda a divisão de crimes graves. Donnie, que é o motorista de fuga, olha a foto de Nick e vai embora. Nick e sua equipe começam a analisar o caso e concluem que foi um trabalho interno, porque os bandidos sabiam exatamente o momento que a transferência do carro forte ia acontecer. Eles então suspeitam que Ray está envolvido, já que ele saiu da prisão incondicional 8 meses atrás. Donnie está atendendo em um bar, quando um agente do Banco da Reserva Federal deixa no balcão seu crachá. Donnie guarda o crachá no caixa. Donnie então vai até seu amigo Mac e toma um shot com ele e mais 2 amigos, Baz e Alex. Nick está no bar e começa a falar com Donnie, que explica que o bar é um local neutro e que todo mundo é bem-vindo. Nick fala que Donnie já deve ter ouvido muitas histórias no bar e Donnie confirma. Quando Donnie sai do bar e vai até seu carro, Nick nocauteia ele usando um taser. Donnie acorda numa cama num lugar desconhecido. Ele sai do quarto e vê Nick e sua equipe e mais 4 mulheres num quarto de motel. Ele então mostra para Donnie uma foto dele com Ray e outro detetive chamado Gus conta que sabe quem Donnie é, sabe que ele já foi preso uma vez e que recebeu a multa de trânsito com maior velocidade da Califórnia. Gus explica que se ele errar mais uma vez ele vai direto para a prisão. Donnie conta que já viu Ray no bar algumas vezes, mas que foi só isso. Nick mostra para Donnie uma tatuagem que ele tem no braço, que significa que ele faz parte de uma gangue de policiais que não seguem totalmente as regras. Essa gangue não costuma prender bandidos, ela apenas mata os bandidos. Ele então pergunta a Donnie como um covarde como ele se envolveu com um grupo de bandidos. Nick perde a paciência e estrangula Donnie, que confessa que é apenas o motorista de fuga e por isso não sabe nada sobre os planos dos criminosos. Nick fala para Donnie continuar agindo normalmente e ele vai entrar em contato. Nick chega em casa de manhã e sua mulher o acusa de traição. Ela mostra uma mensagem de texto que prova a traição. Ela pega as filhas e vai embora da casa. A equipe de ladrões observa o Banco da Reserva Federal e explica que é o único banco que nunca foi roubado. Ray diz que já tiveram 53 tentativas de roubo e todas falharam. Ele fala que é por isso que eles vão roubá-lo. De volta na polícia, eles descobrem que Ray, Edson, Bosco e Donnie todos serviram a Marinha. Eles estão conversando sobre os roubos a banco que não foram resolvidos e conta que não aconteceu nenhum roubo sofisticado durante os 10 anos que Ray ficou na prisão. Ele conclui que se eles prenderem Ray, eles resolvem todos os casos que não foram resolvidos. Quando está indo embora,
Nick recebe papéis de divórcio. De volta no esconderijo, Ray explica para sua equipe como um dia na Reserva Federal acontece. Ele conta que todo dia eles apagam do banco de dados as notas que são consideradas velhas e então eles trituram e jogam essas notas fora. Ele então fala que em apenas notas de 100, uma média de 30 milhões de dólares é triturada por dia, ou seja, se eles conseguirem chegar nessas notas antes delas serem trituradas e conseguirem fugir com elas, eles vão ter 30 milhões de dólares que ninguém vai nem dar falta. Donnie consegue um trabalho em um restaurante chinês, conhecido por receber muitos pedidos de funcionários da Reserva Federal. Ele então vai entregar os pedidos e entra na reserva com 2 pedidos. Ele passa pela segurança e consegue um cartão de visitante. Ele entrega um dos pedidos para mulheres na cafeteria e vai para o banheiro. Ele então esconde o outro pedido na ventilação do prédio. Mais tarde naquele dia, Ray e sua equipe estão em um restaurante jantando. Nick então vai até eles e fala que reconheceu Donnie da academia. Ele então ofende todos da mesa falando mal do time de futebol americano que eles costumavam jogar. Mas antes de algo acontecer, Gus chega na mesa e pede desculpas pelo comportamento de Nick. No esconderijo, Ray interroga Donnie perguntando se ele é um policial. Ele nega, mas Ray aponta uma arma para ele e pergunta se ele conhece Nick. Donnie então conta que a equipe de Nick foi até ele e que eles sabem quem todos eles são, mas ele diz que não disse nada para Nick e que não viu mais ele depois disso. Ray acredita em Donnie e fala para ele ter certeza de que Nick saiba que o roubo vai acontecer na sexta-feira. Donnie confronta Nick em uma loja de ternos e conta que o roubo vai acontecer na sexta-feira, mas que ele não sabe o local. Nick chega em um estande de tiro que Ray está, ele atira algumas balas, Ray então descarrega sua arma e vai embora. Nick olha para o alvo de Ray e descobre que todas as balas atingiram o centro. Nick vai até o local em que a namorada de Ray trabalha, ela fala algo no ouvido dele e eles vão até o apartamento dela. Na manhã seguinte, Ray chega no apartamento e vê Nick lá sem camisa. Eles se encaram e olham para a arma na mesa. Nick faz sinal como se desafiasse Ray a pegar a arma, mas Ray apenas ignora e vai para o quarto. Nick vai para o carro, liga para sua equipe e diz que conseguiu a informação de onde o roubo vai acontecer através da namorada de Ray, que no banheiro diz para Ray que fez o que ele pediu. No dia do roubo, os policiais estão esperando em frente a um banco, quando uma van para no estacionamento. Ray e sua equipe saem da van usando equipamento tático e armamento pesado. Eles entram no banco, atiram nas câmeras e gritam para todo mundo se abaixar. Eles pegam os celulares de todo mundo, amarram suas mãos e colocam sacos nas suas cabeças. Ray então pede para o gerente do banco ligar para o 190 e dizer para eles entregarem 10 milhões de dólares em um helicóptero cheio de combustível em 1 hora, e se eles não fizerem isso, um refém vai morrer a cada hora que eles atrasarem. Ele fala que nenhum policial deve se aproximar do banco e que eles vão matar um refém se um negociador tentar se comunicar com eles. A polícia e o FBI chegam até o banco. O gerente abre o cofre, o telefone então toca e Ray responde, perguntando se as demandas estão sendo cumpridas. O negociador responde que eles estão trabalhando nisso. Ray diz que o negociador acaba de matar um refém e desliga. Bosco então leva um refém para os fundos e dispara um tiro. O negociador liga de novo, e o gerente responde dizendo que eles mataram um refém e que vão matar mais se eles ligarem de novo e as demandas não forem cumpridas. O negociador pergunta se ele pode ter 90 minutos. Ray concorda. Fora do banco, os policiais estão olhando para a planta do prédio. Uma bomba explode lá dentro e eles entendem que eles explodiram o cofre. Nick então pergunta para Tony o que é uma coisa na planta. Tony diz que costumava ser uma entrada para os esgotos, mas foi coberta com cimento. Nick olha para o esgoto e fala que eles têm que entrar no banco. Ele pega um pé de cabra e abre a porta do banco. Ele entra e pergunta se os reféns estão bem. Ele vai para os fundos e acha o refém que Ray supostamente atirou, mas ela está ilesa. Enquanto isso, Ray e sua equipe fugiram do local pelo esgoto.
A polícia entra no banco e descobre um buraco no chão que dá no esgoto. Nick já está dentro do esgoto seguindo os bandidos. Mac liga para a Reserva Federal confirmando uma entrega do banco que Ray acabou de roubar. Ray então usa o carro forte que eles roubaram para se passar de um guarda que está indo entregar dinheiro na Reserva Federal. Eles mostram as identidades na porta da Reserva Federal e o guarda deixa eles passarem. Eles entram e pegam 2 caixas que contêm dinheiro para entregar no andar de contagem de dinheiro. Ray e Inson então esperam em uma sala de espera enquanto o dinheiro é contado. Enquanto isso, Bosco está em um túnel embaixo da Reserva Federal. Ele recebe a ordem e então desliga a energia da Reserva Federal. Isso faz com que a reserva desligue os aparelhos não essenciais, como as máquinas de contagem e as câmeras na sala de contagem. Os funcionários da contagem então fazem uma pausa para esperar a luz voltar. Quando todos deixam a sala, Ray dá o sinal que Donnie pode seguir com o plano. Donnie está escondido no meio da caixa de dinheiro. Ele sai da caixa e começa o trabalho. Uma das funcionárias que sempre pede comida chinesa liga para o restaurante. Mac intercepta a ligação. Ela reclama que a comida está atrasada. Mac finge um sotaque chinês e fala que o pedido está a caminho. Um dos guardas começa a ficar incomodado que as câmeras na sala estão desativadas. Ele então decide ir buscar os contadores de dinheiro para que eles possam contar certinho o que ficou lá. Enquanto isso, Donnie está pegando todas as notas velhas, colocando elas em sacos pretos e jogando eles no tubo que vai até o lixo. Os contadores voltam para a sala com o guarda e Ray fala para Donnie sair de lá. Ele consegue fugir usando o sistema de ventilação do prédio. Donnie fala para Ray que conseguiu sair, então Ray fala para Bosco que ele pode ligar a energia de volta. Todos voltam ao trabalho na sala de contagem. Donnie pula da ventilação para o banheiro e pega o pedido que ele tinha deixado no outro dia. Ele então usa o cartão de acesso que um funcionário deixou no bar para ele conseguir andar pelo prédio. Ele entrega o pedido para as funcionárias e vai embora do prédio. Enquanto isso, a companhia de lixo retira as notas do banco enquanto é seguida pelos criminosos. A contagem das notas que relevou termina e eles já podem ir embora da sala de espera. Ray então vai embora do prédio e vai para a localização do caminhão de lixo com as notas. Ray chega até o caminhão e bloqueia ele enquanto Bosco se aproxima do motorista e fala para ele sair do caminhão. Ele então entra no caminhão e dirige para longe. Eles se encontram em um ponto de encontro em um ferro velho. Nick dirige por Los Angeles tentando achar a equipe de Ray. Ele então vê Donnie andando pela rua e captura ele. Mac vê tudo de longe. Nick bate em Donnie e pergunta onde Ray está. Donnie revela que eles estão no ferro velho. Mac liga para Ray e fala que Donnie foi pego. Ray conta isso para Inson e eles fogem do lugar em uma caminhonete. Quando eles estão fugindo, Nick encontra e segue eles à distância. Ele passa a localização deles para o resto da sua equipe. Ray olha no retrovisor e vê o carro de Nick seguindo eles. O trânsito está muito pesado, então Nick algema Donnie no carro e sai do carro com Gus e Tony. O resto dos policiais chegam no local. Ray, Bosco e Inson saem do carro enquanto os policiais se aproximam deles. Ray começa o tiroteio, acerta e mata o detetive Borracho. Um tiroteio muito intenso no meio dos carros começa. Bosco então toma um tiro fatal no pescoço e Ray acerta Tony no joelho. Eles perseguem Inson e Ray pelas ruas. Gus então aparece e acerta um tiro fatal em Inson, enquanto Ray acerta Murphy no braço. Nick então persegue Ray e consegue acertar balas certeiras nele. Ray se esforça para conseguir recarregar sua arma, mas continua atirando em Nick, que também recarrega sua arma e consegue acertar Ray no peito. Ray se senta atrás de um carro, tenta recarregar sua arma, mas percebe que está sem balas. Ele então se levanta com sua arma vazia e aponta para Nick, que reage e atira fatalmente em Ray. Ele então volta para o seu carro descobrindo que Donnie fugiu do local. Eles então abrem os sacos pretos dentro da caminhonete e descobrem que são todas notas trituradas.
Nick vai ao bar em que Donnie trabalhava e descobre que Donnie pediu demissão 2 dias atrás. Depois de olhar em volta, Nick vê uma foto de Donnie e seus amigos do bar em uma foto num campo de futebol. Ele então percebe que Donnie que era na verdade o verdadeiro responsável pelo roubo e não apenas um motorista de fuga. Enquanto isso, Donnie está no outro lado do mundo trabalhando em um bar e conversando com seus amigos. O filme acaba mostrando flashbacks de Donnie indo até Ray e mostrando o plano completo de roubar o Banco da Reserva Federal e depois conseguindo recuperar o dinheiro que eles roubaram, colocando esse dinheiro em pneus e mandando para o Panamá.